Nossa senhora. Tá com o facão aí? Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação a pedido de uma mulher, né, que inclusive ela é irmã da vítima, né, do que aconteceu com essa pessoa, e ela pediu para mim fazer essa investigação, porque o irmão dela, uma pessoa, ela falou para mim que ela amava muito, né, muito, muito mesmo, e ela sente muito pelo que aconteceu. Ela contou para nós que a cidade é bem pertinho aqui, nós estamos perto da cidade, nós estamos no Canavial, mas nós estamos perto da cidade. É uma cidade pequena, né? E bem na saída da cidade, vê se dá para mostrar a cidade, amor. Ele tá atrás desse canavial aqui. Deixa eu apagar a luz. Tá bem pertinho, não tá longe não, gente. Eu acho que dá para ver. Apagou a luz para ver, né? Apaguei. Mas acende aí que eu já tô no escuridão aqui, já dá uma agonia. E ela disse assim que bem na saída, inclusive a gente passou lá de frente, né, amor? Tem uma boate. Só que a boate agora está fechada, tá tudo fechado lá. Muro bem alto, tudo escuro lá é fechado agora. E ela disse assim que nessa boate, o dono dessa boate, um homem bem de vida, né? Ele era dono da boate e comandava a boate ali, com várias meninas que faziam programa, né? E ele se apaixonou por uma dessas meninas da boate. A menina contou para ele que caiu nessa vida devido às dificuldades e ela sofria muito por isso. Ela queria sair dessa vida. Ela não queria mais ficar nessa vida. E ela linda, 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 né? E ele se comoveu e falou assim que começou a ficar com ela. Aí ele se apaixonou por ela, né? E escutando a história dela, que ela não gostava dessa vida, que ela queria ser uma dona de casa, ter família, ter filhos, e desse jeito ela não ia conseguir. Então, como ele se apaixonou por ela, ele tirou ela dessa vida, né? Comprou uma casa muito bonita, uma casona para ela morar, e falou que ela não ia ter, fez uma surpresa para ela e falou que se ela queria casar com ele. E ela falou que sim, que era o sonho dela casar e sair desse trabalho dela, não queria mais. E ela aceitou se casar com ele e foi morar nessa casa linda que ele comprou. Ele fez uma surpresa para ela, quando chegou ela não acreditou que aquilo tudo era dela. E disse que vivia muito bem com ele, muito bem mesmo. E ele super apaixonado por ela, né? Não importa, né, gente? Ele fechou os olhos para tudo, né? Ele era dono ainda da boate para que fosse viver aí um grande amor. Só que ele começou a perceber com o passar do tempo, né? Tinha mais já de ano que eles estavam casados e ele começou a perceber algo diferente nela. Ele começou a notar que tinha algo estranho. E ele não sabia se era da cabeça dele, porque ele saía à noite para ir trabalhar na boate, né? E às vezes ele ficava assim mal, né? Ele avisava ela, eu tô indo aí, porque não quero deixar você sozinha, e vinha para ficar com ela. Só que daí ele começou a perceber que ela, quando ele ia lá e ele levava um amigo dele que era garçom lá na boate, ele começou a ver uns olhares diferentes. Então ele começou a pensar, tem algo estranho entre esses dois. Daí ele perguntou para ela se ela já havia ficado com ele lá, quando ela era da vida. E ela falou sim, mas isso aí é passado, já passou, né? Mas ele já sabia, ele perguntou para ter certeza, né? Porque ele viu os olhares, ainda mais que ele sabia que ela tinha ficado com todas as pessoas lá, todos os que trabalhavam lá, os garçons, né? O garçom do lugar. E aí ela disse que não tinha ficado com os novatos, tinha entrado, mas os outros ele sabia, né? Então isso ele não deixava ele na boate, ela não queria contato. E ele chegou a levar esse
que trabalhava para ele, para fazer outra coisa lá para ele, lá na casa dele, e ele percebeu isso. Então, ele estava trabalhando lá e ele falou assim, eu vou sondar. O dia que for a folga dele, eu vou chegar de surpresa lá em casa. Eu preciso saber se isso realmente que eu estou pensando é verdade ou não. E aí ele foi trabalhar, e aí era folga desse garçom. Aí ele saiu de lá, deixou alguém cuidando e saiu para chegar na casa dele de surpresa. E ele chegou andando devagar, né? Abriu o portão bem devagar, deixou o portão aberto, foi entrando, sabe? Abriu a porta devagarzinho e entrou. Quando ele entrou no quarto, ele só viu o vulto pulando pela janela. Entendeu? Porque o cara percebeu que tinha alguém dentro da casa. Ele começou a escutar e aí ele abandonou tudo e pulou a janela do jeito que estava, do jeito que nasceu. E pulou a janela e saiu correndo, né? Tem o muro lá ainda, a gente olhou o muro alto e a casa dele fica mais para baixo, que fica do outro lado, entendeu? E aí ele queria voltar ali para a boate, porque a boate já é na saída ali, né? E a casa dele era mais para frente. Esse cara, quando ele escapou, que ele estava sem roupa, ele quis ir para a boate, mas ele pensou, ele não me viu, mas se ele souber que foi eu, vai ser pior. Se ele me encontrar na boate, é folga dele, né? Aí ele desceu para o canto e ele ainda encontrou um rapaz que é conhecido dele e falou para ele o que estava acontecendo e que ele estava muito assustado. Ele falou assim, eu queria entrar na boate, mas é perigoso eu estar lá, isso é folga minha. E ele chega. Aí o cara falou, cara, você tem que correr, você tem que sumir, você não vai para sua casa, porque se ele souber que é você, ele vai na sua casa. E ele, do jeito que estava, desceu a estrada, entrou no meio do canavial. Nisso ele já estava atrás, pegou o carro e veio atrás e já desconfiou que ele estava no meio do canavial. E desceu aqui no meio do canavial, procurando ele por todos os lados. Esse rapaz, ele ficou a noite inteira sem roupa no meio do canavial. Sem roupa no meio do canavial, porque ele não tinha, ele se enfiou no meio do canavial e não sabia sair, tinha que esperar clarear o dia para ele sair. Ele não sabia o rumo, acho que ele estava, né? Porque ele ficou no meio do canavial até amanhecer o dia e ele rodeando todos os lugares, entendeu? Pegou mais 2 colegas dele e com o carro. Eu acho que ele escutava o barulho do carro lá dentro do canavial, né? Quando amanheceu o dia, os trabalhadores chegaram para trabalhar no canavial, inclusive com mulheres e tudo. Ele sai correndo do meio do canavial, pelado, do jeito que ele estava no meio do canavial lá, pelado, ele saiu correndo no meio do povo e que estava chegando, né, atrás de ônibus, as pessoas para trabalharem. Ele pegou e gritou e pediu ajuda. E nisso que ele saiu gritando, sem roupa, as mulheres começaram a gritar também. O que está acontecendo? Né? As mulheres gritou, de onde apareceu esse homem pelado, saiu correndo no meio do canavial, sem roupa. Aí eles escutaram, porque ele estava sondando até ele sair do meio do canavial. E nesse momento, ele escutou o grito, ele veio rapidamente de carro. Quando chegou, ele estava falando que estava no meio do canavial a noite inteira, está tudo arranhado. Ele contando o que estava acontecendo, com a mão na frente e tentando falar para eles não bater nele, porque ele estava sem roupa, ele estava fugindo. Mas aí ele chegou, parou o carro, só tirou, né? E apontou para ele e mandou bala nele, porque era o que ele estava querendo fazer. As pessoas que estavam perto correu tudo. Ele foi descendo do carro e continuou até chegar perto dele, descarregou, né? Não vou nem falar o nome. Descarregou nele. E desde então, daí tudo isso que aconteceu, aí o cara assumiu, entendeu? Foi lá na delegacia, assumiu, contou que estava desconfiado, contou tudo isso aí. E mais coisas, né? A gente não vai dar tanto detalhe. Eu estou aqui resumindo e tentando contar certo o que ela passou para mim, porque às vezes fica alguns detalhes para trás, né? Mas é isso aí. Ele não correu, se entregou para a polícia, falou que ele era apaixonado da mulher e a mulher fez isso com ele, a vida dele acabou, não tinha, né? Porque onde já se viu, ele abandonou tudo para ficar com ela, né?
deixou, esqueceu tudo, mas ela estava ficando com outro homem. A mulher, no depoimento dela, falou que ele escutou o barulho, né? E falou que tinha alguém dentro da casa. E ela não tinha nem escutado ainda. Ela falou que não, ele falou, tem. Aí ele já pulou a janela. Foi quando ele abriu a porta e entrou. E viu que tinha gente pela janela. Só que ele já sabia quem era porque ele já estava desconfiado do garçom, né? Então ele já sabia quem era. Pois ele perseguiu ele até amanhecer o dia. Se as pessoas não tivessem gritado, ele tinha até, mas aí as mulheres gritou, todo mundo apavorou os homens que estavam lá, o que está acontecendo. Ele foi explicar para eles não baterem, ele foi explicar ainda para eles o que estava acontecendo. E aí foi o que aconteceu. Ele só encostou o carro e já não deu tempo nem dele correr. E a irmã dele pediu que eu viesse aqui fazer uma investigação, porque o povo fala que esse local é assombrado, que esse homem aparece aqui no meio, né, na estrada aqui no canavial, e eles têm muito medo aqui. Ela falou assim, é o meu irmão, eu tenho certeza disso. Ajuda ele, por favor. E nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Porque vocês são anjos na nossa vida. Só Deus para recompensar vocês. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento dos nossos vídeos, vocês ajudam a fortalecer o canal. E nós só temos que agradecer e pedir que Deus, né, como eu não posso pagar isso para vocês, que Deus recompense vocês, tá bom? Tudo em bênção. Deus os abençoe. Vou ligar o K2, nós vamos passar o K2 aqui, tá? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Por favor. Não tá dando sinal não, amor. Por favor. Se tiver presença. Deu sinal, amor. Deu sim. Muda o céu. Corre, amor! Corre! Ai, que susto! O que foi? O que é aquilo? Fez o barulho, você correu e já corri também. Ué. Nossa senhora. Tá com o facão aí? Ficou tudo no carro. Tô sem lanterna. Ô, moço, você gaguejou. Tô sem lanterna. E o facão também eu deixei. Não é, porque andou bem rápido. Eu achei que ia algum bicho. Por isso que eu corri. Deu sinal. Vamos pegar o Spirit Box? Vamos. Só que agora, amor, vamos pegar o facão e a outra lanterna? Vamos. Eu não sei o que é isso, não. Vamos pegar os aparelhos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. E a voz de homem. Voz de homem. Você pode me dizer o seu nome? Por favor, meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Ernesto. Ô Ernesto, você foi o rapaz que foi atingido aí por um homem com ciúme da esposa e você estava com a esposa dele. Se você é o espírito desse homem. Sou eu. Ele mesmo. É o garçom.
A irmã dele falou que tinha certeza que ele estava aqui. Foi sua irmã que pediu para nós vir aqui, tá? Ela sofre sabendo que você poderia estar aqui. Na verdade, poderia, né? Eu tô falando, mas ela falou para mim que tinha certeza que ele estava aqui sofrendo. Foi o marido dessa mulher que fez isso com você, né? Acabou aí provocando o seu desencarne. E foi. Então, ele já tinha desconfiado de você e a esposa dele. Você fazia tempo que estava tendo um caso com ela? Sim. Quanto tempo? Você pode falar para nós? Se você quiser falar, é claro, né? Não estou querendo ser invasiva, mas se você quiser falar, quanto tempo você estava tendo um caso com ela? Tem 2 anos. 2 anos. Então, 2 anos. desde antes, porque eles tinham 1 ano e pouco que tinha se casado. Então, de antes você já estava e continuou com ela, mesmo ela se casando com ele, você continuou com ela? Sim. O que você sentia por ela? Amor. Você amava ela. Por que ela se casou com esse outro, se vocês dois já estavam juntos, vocês estavam apaixonados? Ela amava você também? Sim, ela amava. Então, eu não entendi então por que ela se casou com o outro, se vocês já estavam juntos antes. Ela disse para você por que ela se casou com ele? Dinheiro. Ela casou com ele por dinheiro. Quer dizer que toda a confissão que ela fez para ele, para que ele ficasse com ela, que ela queria ter uma vida, uma família, era armação? Era tudo mentira dela? Era. Nossa, que tudo isso custou a sua vida. Ele deu de tudo para ela, né? Diz que comprou uma casa para ela. Uma casa muito bonita, inclusive nessa casa que você estava com ela quando ele chegou. Você escutou quando ele entrou na casa? Você escutou o barulho? Foi isso que alertou você a pular a janela? Sim. Ele escutou. Só que ele foi lá já sabendo que era você que poderia estar lá. Ele estava desconfiado de você. Você não percebeu que ele estava desconfiado de você? Viu? Ele percebeu, sim. E mesmo percebendo que ele estava desconfiado, não teve como você ficar longe dela. Minha nossa, ele já estava percebendo que ele estava desconfiado e ainda caiu numa armadilha dessa, que foi uma armadilha, né? Ele foi trabalhar e já pensando no dia que você folgasse, ele ia lá vigiar. Você acha que... Você imaginou que jamais ele ia fazer isso, né? Que ele ia lá sondar a mulher dele? Você chegou a imaginar isso? Não. Não. E
Nossa, minha nossa. Ela ganhava muita coisa dele. E, inclusive, ele deu um cartão para ela, né, para ela comprar o que ela queria. Isso aí eu não falei, tá, gente? E ele percebeu que ela tinha feito umas compras que não era. Foi assim que acho que começou a desconfiança, né? Olhares, depois a compra no cartão, que não era roupa feminina, né? Era numa loja masculina, eu acho que ela não percebeu isso. Todas essas coisas. Então ela te dava as coisas. Ela te dava presente. Viu? Dava presente para ele. Dava dinheiro também para você? Viu? Dava presente, dava dinheiro. Mas você estava com ela, você disse que é amor. Mas você estava com ela por causa também, porque ela te dava dinheiro, presente. Não. Ah, então era amor mesmo por ela. Poderia vocês dois ter, já que vocês se amavam, ter uma vida normal, ter trabalhado, né? E ter uma vida normal, construído uma família, já que vocês se amavam. Mas ela tentou enganar esse homem e ele fez isso com você. Ela não, ela foi embora, né? Ele não fez nada com ela. Ele só disse que não acreditava no que estava acontecendo, saiu correndo e foi atrás de você. E uma pessoa disse que viu você e pediu para você correr para o meio do canavial porque você queria voltar para a boate. Você estava sem roupa e queria arrumar uma roupa, né? Mas aí se viu assim, não dava para pular, né? Porque o muro é alto, por mais que fosse perto da casa, né? O muro alto. E esse homem te aconselhou a você fugir. E lá seria pior, né? Se ele fosse lá. E você passou a noite inteira no meio do canavial escondido? Foi isso? Isso. E quando você saiu, que você conseguiu sair, né? Quando clareou o dia, você já começou a andar e tentar achar uma saída. E quando você saiu, o pessoal que trabalha, né, aqui no canavial, estavam saindo do ônibus, tinha mulheres, e você acabou encontrando essas pessoas para pedir ajuda. E neste momento, ele escutou os gritos das mulheres, porque viu você saindo, né, sem roupa, e ele veio até o local e fez isso com você. Você tem arrependimento de ter feito tudo isso na sua vida? Ele tem arrependimento. E eu sinto muito por tudo que aconteceu com você. Com certeza você tinha sonhos, né? Porque a sua irmã falou que você era um sonhador, né? E trabalhava lá sonhando que ia ter a sua casa, construir, né? Ter sua família. Mas infelizmente aconteceu isso com você. A paixão, né? O amor, tudo cega as pessoas e não conseguem enxergar assim, o perigo ali diante dos olhos. Então é complicado essas coisas, quando cega a pessoa, né? E você pode dizer para mim se você em algum momento pensou em desistir quando você estava com ela, assim, ó, vou desistir, vou parar com isso, é perigoso. Você chegou a fazer isso? Sim. Em algum momento a pessoa sempre faz isso, né? Vou desistir, porque eu já conheci pessoas assim, não foi só uma e nem duas. Em dizer assim, ó, eu vou parar que tá perigoso. Aí a pessoa, a gente dá conselho para parar,
é perigoso. Então vou parar que é perigoso. Mas aí quando vê a pessoa, quando... Pronto. Aí esquece tudo e acaba... Quando chega um certo momento, já as pessoas já estão percebendo, né? Então... E o perigo está ali e a pessoa não consegue ver. É isso, ele falou, né? É isso. Viu? Ele mesmo falando, ó, é isso. É isso aí. A pessoa tem que abrir os olhos, né? Para não cair assim numa cilada dessa. Você quer pedir perdão? Para Deus. Muito importante isso, né? E eu acho assim, porque às vezes eu comento aqui, né, gente? Porque assim, é um alerta para todos nós, né? Por isso que eu comento, para que a gente seja um aprendizado para nossas vidas, né? Às vezes uma pessoa que está assistindo, está passando por essa situação, está em tempo de desistir antes que isso venha ficar pior, né? Eu queria ela, ele falou. Ah, você queria ela. Por isso que continuava insistindo. Hoje você consegue ver que você estava errado? Viu? Hoje ele consegue ver que estava errado. Percebe, né? Então é tarde demais. Mas ficar aqui sofrendo, né? É muito difícil. Gente, tem muitos anos que ele está aqui. Desde 2006 que isso aconteceu. 2006. Nós estamos em 2025. Então, tem o quê? 19 anos, né? 19 anos que você está aqui sofrendo. Infelizmente. Eu sinto muito. E você consegue perdoar o que ele fez com você? Para que você possa sair daqui em paz. Ele agiu na emoção, na raiva, né? Você consegue perdoar ele? Isso, meu irmão, isso é muito importante para que nós podemos te ajudar. Agora você vai seguir o seu caminho, tá? Você vai sair desse local. O que você sente aqui? Ele está sofrendo aqui, né? Sofro. Então sofrendo. A gente sabe disso. Só que agora você vai, né, sair daqui. Vai para tratamento. O anjo a mentora vai encaminhar você. Você consegue ver o anjo a mentora? Isso, são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Tá bom? Vamos deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? Segue o seu caminho e nós vamos pegar a água e a vela para você. Nós que agradecemos. Segue o seu caminho, né? Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Ernesto, né? Ele estava aqui sofrendo, a irmã dele falou que sentiu no coração isso, né? Porque sabia que ele estava fazendo algo errado. Mas hoje ele vai sair daqui e a gente vai orar por ele. Por mais que ele tenha errado, não somos nós que julgamos. Só quem pode julgar é Deus. Nós estamos aqui para ajudar. O importante é ajudar. Ele aceitou ajuda. Fiquei com muita dó dele, né? Porque ele estava apaixonado pela mulher, falou que amava ela. Então ele não sabia direito o que estava fazendo. Mas hoje ele sai daqui e a gente fica muito feliz, a irmã dele também. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Ernesto, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo o respeito, se o Ernesto conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.